Vamos dar uma olhada aqui no nosso site, tem uma informação que eu quero depois pedir análise para o Felipe Salto. Bloqueio de 1 bilhão 140 milhões de reais no orçamento, atingindo 14 pastas. A Giovana Galvani traz quais foram as mais atingidas. Ministérios do Transporte, Cidades e Integração Regional tiveram os maiores contingenciamentos. Bloqueio de despesas discricionárias não obrigatórias, né? Já havia sido antecipado pelo governo na última semana. Também houve liberação de valores congelados para os Ministérios da Saúde, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos. Esse bloqueio ocorre porque a estimativa de despesas primárias acima do limite do arcabouço aumentou mais de 1 bilhão de reais. O que isso representa, Felipe? Bom, o primeiro ponto a destacar aí é que esse mecanismo, né, de bloqueio, que a gente chama de contingenciamento de despesas, ele é tradicionalmente usado para que haja um controle das chamadas metas fiscais. O governo precisa cumprir tanto o limite de gastos, que nesse ano, pela lei do chamado arcabouço fiscal, a Lei Complementar 200, né, ele equivale o limite ao antigo teto de gastos, que já tinha balizado a elaboração do orçamento de 2023, e ele usa esses controles para dizer, olha, eu preciso bloquear tantos milhões ou tantos bilhões, como foi o caso, esse 1,14 bi compõe aí um contingenciamento total, um bloqueio total de cerca de 5 bilhões, dado que já tinha sido bloqueado quase 4 bi no último decreto de programação orçamentária, e também para a questão da meta fiscal, que é a meta de receitas menos despesas, sem considerar o gasto com juro. A meta fiscal nesse ano tem uma folga muito grande, porque isso desde o ano passado, quando o antigo governo e o novo governo negociaram a peça orçamentária desse ano e as bases sobre as quais ela seria feita, então você teve já um alargamento dessa meta fiscal para 2023, mas o teto de gastos não. Ele exerce essa pressão e é por isso que tem que bloquear. A pergunta que se coloca é: esse bloqueio vai comprometer as ações dos ministérios que sofreram mais cortes, etc.? Muito provavelmente não, porque o total de gastos discricionários, não obrigatórios, que é onde o governo tem maior liberdade para fazer remanejamentos e tal, ele está muito elevado nesse ano. Está quase em 200 bilhões de reais, né? Cerca de 195 bilhões de reais de despesas discricionárias. E o próprio secretário do Tesouro, Rogério Seron, na última entrevista coletiva que concedeu, explicou que vai acontecer esse ano uma coisa que a gente convencionou chamar de empossamento, que é quando você tem orçamento para gastar, mas as diferentes áreas setoriais não conseguem despender esses recursos, ou por falta de projeto, ou porque não houve tempo para conseguir elaborar essas minutas para gastar efetivamente o orçamento previsto. Então, na prática, é um bloqueio, sim, no curto prazo, mas até o final do ano é muito provável que nem se consiga gastar tudo que está autorizado. Pois e é claro que eu já vi alguns ministros se posicionando sobre esses bloqueios também, né, Felipe? E o governo tem tentado controlar as contas, né? O Haddad tem tido trabalho para tentar colocar as contas dentro daquilo planejado. Sim, o ponto principal, não só para esse ano, mas principalmente para 2024, é a chamada meta zero, né? Nós já falamos sobre ela aqui em outra ocasião, nas colunas também que eu tenho escrito para o UOL, tenho falado sobre isso. É um compromisso que eu tenho chamado de uma espécie de âncora das contas públicas, porque não é que o zero seja um número mágico, a verdade é que ele é um número que ajuda o governo a aprovar medidas lá no Congresso, como, por exemplo, a medida provisória que trata da subvenção para investimentos, baseada nos benefícios fiscais do ICMS, essas benesses fiscais que são concedidas, a tributação das offshores e dos fundos exclusivos, agora já aprovada no Congresso e foi para sanção presidencial, e outras ações para conseguir elevar a arrecadação. Claro que seria importante também um conjunto de ações do lado do gasto. A gente sabe que no Ministério do Planejamento e Orçamento, com a ministra Simone Tebet, algumas ações estão sendo pensadas nessa matéria, de revisão de gastos, avaliação de políticas públicas, mas o foco nesse curto prazo
como a gente tem visto no noticiário, nas decisões do governo, é o aumento da arrecadação, para conseguir que o déficit seja menor no ano que vem. Isso é fundamental para as pessoas entenderem, porque não é o ajuste fiscal pelo ajuste fiscal, mas é ter contas públicas organizadas de maneira previsível, para que o próprio juro possa continuar diminuindo ao longo do tempo, como o Banco Central vem promovendo, fazendo com a taxa Selic, que é o juro básico. Quando o juro diminui, ele diminui porque o Banco Central está vendo a inflação desacelerar e as expectativas de inflação controladas. Se o fiscal se desorganiza, se as contas públicas estão desancoradas, há um prejuízo a essa redução do custo de endividamento, dos juros, que é tão importante para motivar o consumo, o investimento, o crescimento econômico. Então, é fundamental que o governo mantenha esse compromisso com o arcabouço fiscal, esse conjunto de regras aprovadas no âmbito da Lei Complementar número 200, aprovada nesse ano pelo próprio governo Lula, e também que resista às pressões que sempre vão existir e que agora no final do ano vão aumentar, provavelmente voltam com força também lá em março do ano que vem, quando tiver a discussão do primeiro decreto de programação orçamentária e do relatório bimestral do orçamento, né, que são as peças que envolvem o acompanhamento da execução orçamentária, e resista, né, como Ulisses amarrando as mãos no barco do navio para não morrer afogado. Eu gosto sempre de usar essa imagem ouvindo o canto das sereias, né? Precisa manter as mãos amarradas, porque gastar sempre parece bom. Mais recurso para isso, mais recurso para aquilo. Só que o diabo mora nos detalhes. E é muito importante que a gente tenha, sobretudo nesse momento, de zelo pelas contas públicas e de que o governo precisa mostrar credibilidade, esse reforço ao compromisso que foi firmado na lei do arcabouço das contas públicas, o novo marco fiscal ou o novo regime sustentável. Perfeito. Felipe Salto nos ajudando a entender melhor do mundo da economia. Um abraço para você.